aqui para ter Tudo certo. um retorno aqui. Uhum. Então, pessoal, isso aqui é o dia a dia do endoscopista hospitalar, né? A hemorragia digestiva é uma patologia muito presente e que é de grande necessidade do endoscopista e que nós temos uma grande assim, ação no controle e no tratamento desses pacientes. É uma coisa muito gratificante assim trabalhar com hemorragia digestiva, é uma endoscopia muito bacana assim, que a gente usa vários conhecimentos e toda a técnica assim que a gente tem disponível e a que não tem a gente aprende. Então, assim, a hemorragia digestiva, ela é dividida em hemorragia alta, que está acima da papila de Vater, a média da papila até a válvula ileocecal e a baixa distal a válvula ileocecal. Eu vou dar uns conceitos básicos aqui, só para a gente ter uma ideia assim da hemorragia em geral. Depois eu vou passar para cada uma em especial. A incidência é de 100 casos para cada 100 mil habitantes, uma mortalidade de 6 a 13%. As principais causas são a úlcera péptica, né? No caso, a úlcera gástrica de 20 a 23%, a úlcera duodenal, e também as varizes esofágicas também, que fazem uma grande parte dos pacientes também, principalmente depois aqui no sul da hepatite C, né, tem muitos pacientes que descobrem muitas vezes estão hepatite C já no sangramento digestivo. Outras causas são as esofagites, o malorivais, que é uma causa bem comum também, mas também dificilmente precisa um tratamento endoscópico mais agudo, geralmente autolimitada. Gastrites, as lesões de Laffois, que também são bem chatinhas de tratar, mas são bem interessantes de fazer endoscopia. As neoplasias dificilmente têm um sangramento mais agudo, assim que chega a dar uma necessidade de uma intervenção de urgência, geralmente são sangramentos mais insidiosos. A hemorragia digestiva. A digestiva baixa aqui no caso. A incidência de 20 a 27 casos para cada 100 mil habitantes. Uma menor mortalidade, ela tem 6%, né? As causas são a doença diverticular, as colites e as angiodisplasias. Também tem pós-polipectomias e nas neoplasias. Antes aqui são as hemorragias digestivas altas, eu até passei aqui, esses são os casos da hemorragia digestiva alta. Hemorragia digestiva baixa, né, a doença diverticular é a principal causa, e as colites, seguida das colites e das angiodisplasias. Pós-polipectomias, as neoplasias na hemorragia digestiva baixa são bem importantes no sangramento, mas também em sangramentos mais insidiosos e menos volumosos, assim. Aspectos clínicos, assim, o paciente chega, daí a gente vai fazer uma história básica desse paciente. Os sintomas principais, a hematêmese, é muito presente na endoscopia digestiva alta e raríssimo na endoscopia digestiva baixa. A melena, ela é provável na endoscopia digestiva alta, principalmente em sangramentos maiores de 100 ml, assim, tu pode ter a melena, né? E na endoscopia digestiva baixa, quando é um sangramento mais próximo da válvula ileocecal, ela é bem possível de acontecer também. A hematoquesia, que ela é bem possível, essa que eu me referia em relação à quantidade de volume de sangramento, às vezes o trânsito fica tão rápido pela presença do sangue que tu pode ter uma evacuação de sangue vivo mesmo tendo uma hemorragia digestiva alta. E no sangramento digestivo baixo é bem provável, porque é a zona mesmo ali de sangramento, geralmente do diverticular, que sai sangue vivo. Fezes com sangue é mais raro na endoscopia digestiva alta e certo praticamente na endoscopia digestiva baixa. E o sangue oculto é possível nas duas situações. Chegou o paciente no pronto-socorro, né? A gente vai estar lá, vão chamar o endoscopista, né? Geralmente a gente é chamado depois disso, mas assim, tu tá lá, recebe um paciente, caso de hemorragia, a gente tem que fazer uma história clínica desse paciente, né? A história da doença atual é importante.
As medicações que o paciente está em uso, se ele está usando anti-inflamatório, anticoagulantes, né, se ele tem algum fator de risco, né, geralmente o paciente que usa anticoagulante é fibrilado ou tem algum outro problema cardíaco associado. Se ele é um paciente que tem hepatite, se ele é ex-alcoolista, se ele está em algum tratamento médico, alguma quimioterapia, alguma coisa assim. E como foi exteriorizado esses sangramentos, né? Se foi um sangramento com exteriorização alta, né? Se foi uma hematêmese, ou com melena, ou uma hematoquesia. Como é que saiu esse sangramento, que é fator determinante para a gente pensar em como vai abordar esse paciente. No exame físico, os sinais vitais, nível de consciência, estigmas de doença, né, para ver se tem aranhas vasculares, a ginecomastia, perda de pelos, aquele quadro do hepatopata tradicional. Sonda nasogástrica. A sonda nasogástrica é bem duvidosa a passagem ou não de sonda nasogástrica, né? Assim, nos casos que eu fiz, dificilmente a sonda nasogástrica ajudava de alguma coisa, porque os coágulos se grudam na sonda e tu não consegue fazer muita coisa. Mas é uma coisa que fica na literatura um pouco duvidosa, assim, tem médicos que preferem, tem outros que não são tão adeptos da nasogástrica. Um coagulograma, um hemograma, para saber como é que está a coagulação do sangue, o nível de hemoglobina, se teve uma queda de hemoglobina importante, né, as enzimas cardíacas, as provas de função hepática, para ver se ele tem uma doença hepática prévia, e a bioquímica em geral, os eletrólitos e tal. A abordagem inicial, né, geralmente ele não é do endoscopista, né, ele é do emergencista que está atendendo esse paciente. É o paciente que tem que fazer a ressuscitação volêmica, né, geralmente ele está em choque ou com a frequência cardíaca elevada, se ainda não. Tem que ter um certo cuidado em relação à administração de volume, porque às vezes o volume, no caso de uma varize esofágica, por exemplo, tu aumenta a pressão nas varizes e tu mantém o sangramento, tu mantém esse sangramento ativo, né, e de mais difícil controle. Controle de coagulação, né, se o paciente é anticoagulado ou se o paciente tem um TP baixo já por doença hepática prévia, tem que ser tratado, né. Os vasos pressores, no caso das varizes esofágicas, nós vamos falar mais adiante, né, o IBP sempre, no caso da doença ulcerosa sangrante, né, da varizes, da doença da hemorragia digestiva alta não varicosa, os antibióticos e os procinérgicos. Agora nós vamos discutir cada situação em especial. A hemorragia digestiva alta varicosa. O alcoolismo e as hepatites virais são as causas mais comuns, né? O pessoal que é do norte e nordeste tem a esquistossomose, tem as outras causas parasitárias, né, em relação a isso aí. O sangramento em quem tem varizes tem uma incidência anual de 4%, a mortalidade fica de 20% em 6 meses, e o índice de ressangramento chega a mortalidade é de 20%, e em 6 meses o risco de ressangramento é de até 40%. Varizes gástricas apresentam mortalidade de 45%. Né, outras causas são a esquistossomose, a fibrose hepática congênita, o Budd-Chiari. A hipertensão, o que é hipertensão venosa portal? É a diferença entre a pressão da veia porta e a pressão da veia cava. E essa diferença é o gradiente de pressão venosa hepático. Se o gradiente de pressão venosa hepático está maior que 10 milímetros, existe a formação de varizes. E quanto maior esse gradiente, maior essas varizes e mais o risco de sangramento dessas varizes. Os aspectos clínicos, né, desse paciente, os antecedentes de etilismo, de hepatite viral, estigmas de hepatopatia crônica, que são as aranhas vasculares, perda de pelos no corpo e ginecomastias, a hematêmese e a melena, e a hipotensão e choque. Geralmente o paciente com varizes esofágica, ele é um paciente mais grave até do que o paciente com doença ulcerosa.
porque ele já tem um nível clínico mais comprometido e já tem também outras alterações, principalmente alterações de coagulação que dificultam bastante o tratamento. Primeira coisa, o tratamento, né? Se o paciente está muito grave, ele deve ser manejado em UTI ou em sala de emergência, caso não tenha UTI disponível. Tem que ter uma manutenção de via aérea. Eu sempre faço, quando hemorragia digestiva aguda, assim, paciente está instável, sempre com anestesia geral, né, e via aérea, paciente entubado, com via aérea segura, né. A sonda nasogástrica é opcional e a ressuscitação volêmica sem excessos, evitar excesso de cristalóides e manter uma PAM entre 90 e 100 é o ideal para o tratamento desse paciente. No paciente com hemorragia varicosa, sempre tem que se usar antibióticos. Né? Tem as opções das quinolonas, né, que é o cipro intravenoso, ou a ceftriaxona. Isso aí deve ser mantido por até 5 dias pós-tratamento. A correção clínica, que a gente já falou anteriormente, os distúrbios de coagulação, com muitas vezes necessidade de transfusão de plasma e de vitamina K. E administração da vitamina K. As drogas vasoativas é outro arsenal importante nesse sangramento varicoso. Essas drogas diminuem o fluxo sanguíneo nas varizes, por contração dos vasos esplâncnicos, né, diminui o fluxo na veia porta, diminui o índice de ressangramento e diminui a mortalidade. Ele deve ser iniciado imediatamente ao diagnóstico. Fez a avaliação clínica, estabilizou, o paciente tem indícios de sangramento varicoso, já inicia as drogas com vasoativos, os vasopressores. O que nós temos disponível? A vasopressina já não é mais utilizada, ela é uma medicação que dá muito evento isquêmico, como isquemia mesentérica, infarto e muitas outras complicações. Ela está em desuso. A somatostatina, ela não reduz a mortalidade. A gente tem um análogo dela, que é o mais comum, assim, que é o mais presente muitas vezes, que é o octreotide, que tem um bom efeito de vasoconstritor e diminuição do fluxo sanguíneo nas varizes. E a terlipressina também, que é o mais usado, que tem uma importante redução da mortalidade, menos efeitos colaterais que a vasopressina. Ela é muito semelhante assim, em ação à vasopressina, só que com menos efeitos colaterais. Como a gente vai entrar? Entramos no esôfago. Depois agora vai ter uma foto aí a seguir para a gente poder ter uma ideia do que a gente está falando. Vamos classificar essas varizes, né? Essas varizes são grossas, a gente tem que ver em relação ao calibre, a cor, se ela é azulada, se ela tem cor de mucosa, estão rosadas, se ela é uma varize tortuosa, se ela é uma varize mais retilínea, se ela está localizada mais no terço distal, terço médio, né, e se ela tem a presença dos red spots. Os red spots, ou manchas vermelhas, elas são sinais de fragilidade vascular. Então, quanto maior a presença desses red spots, mais chances ela tem de acontecer um sangramento nessas varizes. Então, isso é bem importante, tem essa classificação. Até quando a gente for fazer um laudo de um exame que tenha varizes esofágicas, a gente tem que observar essas cinco características para poder descrever dentro do laudo isso aí. Então, assim, o que na primeira figura aqui a gente veria? Né? São varizes de grosso calibre, localizadas terço médio distal, varizes tortuosas de cor azulada, mas assim, na foto, elas não parecem ter pontos vermelhos, né? Diferente da segunda imagem aqui, que são umas varizes bem também dilatadas, bem grossas, mais distais, né? E com bastante pontos, com vários pontos vermelhos em todos os cordões. Também é importante a gente descrever qual a circunferência que essas varizes acometem, né? Geralmente tem um cordão mais ali às 4 horas, outro às 6, né? Às 7.
Geralmente tem 3 a 4 cordões, assim, e ela pode, às vezes, ter um só ou ter dois, né? Mas nos casos mais graves, elas acometem toda a circunferência do esôfago, né? E aí são casos mais graves, né? De hipertensão portal mais longa e de maior gravidade. Como é que a gente vai, além do vasopressor? Bom, estabilizamos o paciente, iniciamos o vasopressor, endoscopia. Quando que nós vamos fazer endoscopia? O ideal no paciente que está instável nas primeiras 12 horas. A gente pode fazer os tipos de tratamento que a gente tem disponível, a escleroterapia, que controla o sangramento em 85% a 90%, a 90% dos casos, mas ela não tem uma boa efetividade na profilaxia. Ela é muito boa na fase aguda, variz sangrante, e geralmente ela é a mais disponível, né? Porque muitas vezes a gente não tem o kit da ligadura disponível, às vezes o paciente é SUS, não tem como comprar, e o que tu tem ali é uma agulha, um etamolim, e, e tem que se virar com isso aí, e uma glicose e se vira com isso aí. Então, assim, ó, ela é muito eficaz no sangramento, ela deve ser feita, ela é relativamente fácil de fazer, né, de fazer essa escleroterapia, e a gente faz em qualquer lugar, né? Tu tendo uma agulha e um etamolim, se resolve isso aí. Também se usa o cianoacrilato. Na época que eu fiz o curso, em 2005, a gente tinha que ficar um mês lá na escola, no curso de endoscopia, na residência de endoscopia da USP lá, com o Dr. Sakai lá e o, o Shinichi lá. Então a gente fazia, eles usavam na época, era moda usar o cianoacrilato. Eu não sei como é que tá hoje em dia o uso, né? Eu nunca usei, principalmente porque ele é bem difícil de manipular, tu tem que cuidar também, porque você pode, o cianoacrilato é a cola, né? A super bonder. E ele é bem difícil de manipular e é difícil de manipular com o aparelho. Ele pode colar no aparelho e acabar estragando a ponta ou colando, deixando cola na lente e acabando estragando o aparelho. Então, naquela época se usava muito, hoje está mais restrito a pacientes de profilaxia para varizes gástricas mesmo, em casos não mais de urgência, né, mas mais como já no caso da profilaxia. Vou botar um videozinho aqui para a gente ver como é que é uma esclero, uma variz. A gente vê isso aí no início, assim, o cara treme a perna, né, porque tu olha aquele sangramento em jato. E o paciente instável, né, um monte de varizes. Mas tu vai lá com a tua agulha e faz a injeção. Dá para ver que começa a formar. O cordão vai ficando esbranquiçado, né, que é a solução entrando na. Aqui vai ficando mais esbranquiçado, é a solução. Ué, não entrou o vídeo? Rodney, eu não tô vendo Ainda o vídeo não. também. Pois é. Deixa eu ver aqui. Não entrou o vídeo, é? Deixa eu ver Não, se eu consigo. Não, não tá o vídeo. por enquanto Pois não. é. Só que falta. Preparei vários vídeos aqui. Agora Entrou ali, ó. sim, Agora foi. apareceu. Tá, eu acho que ele. Eu vou ter Agora que sumiu. fazer. Que eu tô com. Deixa eu ver se eu consigo. Tá mais lento aqui a entrada. O vídeo da esclero, tá ali. Tá, então vamos rodar o vídeo. Que eu tô com 2 computadores aqui, tô vendo que um tá um pouquinho mais lento. Tá vendo agora? Tá rodando, né? Um pouquinho lento, um delayzinho. Tá dando para ver, pessoal? Tranquilo, agora sim. Uhum. Dá, né? Então é mais claro, né? Tem aquele sangramento ali, aquilo ali é uma coisa que deixa a gente um pouquinho nervoso, mas a gente vai injetando nesse cordão, né? O ideal é começar da transição esôfago-gástrica para cima, né? A gente tenta passar, se o sangramento nesse caso é mais alto, mas então a gente vai lá na transição e começa a injetar nos cordões de baixo para cima, que é a técnica mais adequada. Vai ficando esbranquiçado ali, vai enchendo e dificilmente ele para na hora, assim, ele vai sangrando mais um pouquinho, daqui a pouco ele começa a ceder. Eu acho que encerrou o nosso vídeo aqui.
Vamos ver agora. Vamos ver se vai entrar outro aqui. Tem o vídeo de uma ligadura elástica, que ele demora um pouquinho para carregar. Aí entrou. Ele demora um pouquinho para carregar. Esse é um vídeo da SBAD do ano passado. Ué. O computador está voltando para o anterior aqui. Então, assim, ficou bem o vídeo, o pessoal, todo mundo viu ali a explicação ali do professor. Então, assim, a ligadura elástica é outra maneira da gente tratar o sangramento digestivo por varizes esofágicas. Ela é tão... olha, está passando sozinho. Ele é tão... o índice de sucesso é semelhante o da esclerose endoscópica, mas tem uma menor taxa de ressangramento. O que é o problema da ligadura elástica? Assim, pelo menos no nosso meio, assim, nos locais que eu já trabalhei, talvez hospitais universitários ou privados seja mais disponível. É o kit, né? O kit é um kit caro e é um kit que não é disponível para uso, assim, do SUS, principalmente, e mesmo em hospitais, assim, que tenham convênios, eu não tenho ideia de como fazer isso aí, de como é essa disponibilidade. Até os colegas depois podem me ajudar. Então, o esquema de tratamento da hemorragia digestiva varicosa, né, isso aqui é o livro da SOBED, né, estudado para a prova de título, né, todo ele anotado. Então, a hemorragia varicosa, né, a gente inicia com a ressuscitação volêmica e inicia as drogas vasoativas. Se faz o antibiótico, né, o ceftriaxona, que eu sempre prefiro ceftriaxona ou o cipro, e se procede com endoscopia. A terapia endoscópica pode ser com ligadura elástica ou com esclerose endoscópica. Se controlou, beleza, continuou com a droga vasoativa por mais 2 a 5 dias. Se teve recorrência, se tenta novamente a endoscopia. E se mesmo com a endoscopia, com a segunda endoscopia não teve sucesso, daí se vai para as partes da colocação do balão de sangue estaca em Blackmore, que isso é bem disponível, em todo lugar tem isso aí, ou a cirurgia, né, que é o shunt portocava, ou aquelas que eles fazem os shunts intrahepático, né, o TIPS que eles chamam. Isso que eu nunca vi, isso aí eu nunca tive experiência. Já usei balão, já usei a cirurgia e os shunts eu nunca fiz, nunca tive experiência com isso aí. Então, pessoal, a hemorragia digestiva alta varicose é isso, né? Ela é bem comum e ela é uma urgência, né? Uma coisa que a gente, principalmente quem mora no interior, quem trabalha em hospital que atende, que tem emergência, vai ser uma coisa bem presente na vida de todo mundo aí. A gente tem que saber se virar.
Na real, a gente vai se virar, assim, na vida real, com uma agulha e com umas ampolinhas de etamolina e com glicose. Não sei, Glênio, o que que tu pode me ajudar aí? Tu que tem uma experiência grande de muitos anos aí de emergência, né? O pessoal também, o Conrado, o Roberto aí, se tiver alguma coisa a acrescentar. Rodney, só ressaltando o que está dizendo mesmo, né? A melhor terapêutica é aquela que a gente tem à mão, né? E na maior parte das vezes vai ser sempre a agulha, né? Não tem outra. Né? Tu falou uma coisa que eu sempre fico assim, eu acho que o balão de Sangstec Blackmore existe em qualquer lugar, existe. Sorte é de quem passa, as áreas de quem tira, né? Porque quando tu tira, né, é uma coisa horrorosa aquilo ali. Sim. Se a gente tiver a chance de usar a ligadura, é uma barbada. É gostoso de trabalhar até com hemorragia. Mas as outras coisas eu acho que é sempre uma coisa. Eu nunca fico, apesar de ter 35 anos de emergência em endoscopia, eu nunca fico tranquilo numa hemorragia, né? Nunca. Nunca entro na hemorragia achando que vai ser uma coisa fácil. Eu acho que ela sempre vai ser uma coisa muito difícil, né? Mas eu acho que é uma coisa gostosa. Gosto muito de trabalhar com isso aí. Não, é bom sim. Eu acho que essa do balão geralmente é, como é que é? O É. desespero. Quando tu não tem mais o que fazer, tu passa o O balão, né? balão tu passa, é bom passar, vai resolver. Agora, o brabo é tirar. Quando Sim, tirar? quando Aí tirar, né? Não, e a deixa pro mortalidade daí próximo, né? nesse caso já é altíssima, né? Porque o paciente já está Não. numa situação que já está muito grave, né? Então é uma medida de desespero, assim mesmo. Mais alguma pergunta, pessoal? Roberto? Oi, Rodney. Não, queria falar o seguinte, contribuir com a tua aula, achei que foi muito boa essa primeira parte. Só antes, assim, eu vi que o Marco Baldi fez uma pergunta ali, se usa adrenalina. Aqui, Marco, como o Rodney falou especificamente de sangramento por varizes, daí não, a adrenalina é mais para sangramento por outras etiologias, especialmente úlcera péptica, né? Mas, assim, só para dar um comentário, Rodney, sobre o que tu falasse, eu concordo contigo, assim, uma coisa é a prática, outra coisa é a teoria, né? Então, a maior parte dos serviços, acho que muitos dos colegas que estão aí têm os seus locais de atuação, interior, assim, etc., pode ser que não tenha disponibilidade de fazer a ligadura, que em termos ideais, o que manda a teoria é, se possível, o método de escolha para hemorragia em vigência é ligadura elástica. Claro que no vídeo que tu apresentou, né, Rodney, um paciente que está sangrando ativamente por varizes, tu não consegue enxergar nada, é só sangue, 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 a esteroterapia é o método que está mais à mão e para cessar o sangramento naquele momento. Mas, idealmente, a ligadura é o método de escolha. E a gente teve uma aula, há algum tempo atrás, que o Lucas, que é residente lá de Pelotas, os alunos assistiram, assim, que foi muito boa, ele abordou também, Rodney, a parte bem, assim, da hemorragia varicosa, que todo local de referência, tipo um hospital, seja universitário ou não, já tem o protocolo, então o paciente que é cirrótico já recebe a telepressina na admissão. Então, para quando o paciente vai fazer a endoscopia, muitas vezes o sangramento já acessou e fica mais fácil de trabalhar com a ligadura, né? Não, certamente. Mas acho que é isso. A Juliana fez uma pergunta ali, não entendi, dificilmente não vai ressangrar desfando o balão, mas nos prontos-socorros é o que mais vai se fazer, porque ligadura pelo SUS realmente, Juliana, a ligadura pelo SUS, a maioria dos locais, assim, acaba não tendo o que tem que fazer, ou botar o balão, ou fazer a esteroterapia, né? Mas acho, Rodney, que é isso aí, acho que, como tu falou, realidade prática é uma coisa, a teoria é outra, né? E aquele vídeo, quando tu apresentou ali, que eu acho que era da SBAD, acabou, não, ficou sem som na hora, talvez tu editou ali, a gente viu ali Ah, o vídeo sim. da ligadura, mas ficou sem som. Não, eu tava ouvindo e que às vezes está com um pouquinho de delay. Não, mas é Sim. isso aí, Roberto. Assim, a gente pensa assim em serviço, que nem a Juliana falou, em SUS ali, né? Tu sempre, todo endoscopista, tu tem que ter uma agulha, né? Uma pinça de corpo estranho e uma medicaçãozinha básica, assim, né? Para tratar isso aí. O kit de ligadura, muitas vezes, que nem tu disse assim, o cara fez a terlipressina, parou de sangrar, daí tu entra com a ligadura. Daí sim, daí ela é muito
é bem mais tranquilo de fazer também, porque daí tu já vê mais ou menos onde é que está e já vai tratando também a varizes, né? Porque na real a escleroterapia ela dá uma segurada no sangramento, mas ela dificilmente vai esclerosar completamente a varize, essa varize vai desaparecer, né? Claro. Diferente da ligadura. Apareceram ali, Rodney, no chat umas perguntas ali, eu vou responder uma e a outra eu deixo contigo. O Tá. Rafael Rebelo perguntou ali, ó, se a injeção intraluminal no vaso ou na submucosa. Se a gente vai, Rafael, injetar um etamolim numa variz sangrante, a gente faz no vaso, geralmente no ponto mais distal ao sangramento, porque é o ponto, né, de maior pressão. Então, a gente injeta na superfície do vaso de maneira perpendicular, e aí aquilo vai, como o Roger falou, às vezes o sangramento não é na hora que cessa, mas no momento que injetar, aquilo vai, de certa maneira, assim, colabando o vaso, diminui a pressão e o sangramento tende a cessar, né? Mas é no vaso, Rafael. E o Marco Baldi fez uma outra pergunta, se a ligadura na urgência se faz só no ponto sangrante ou em todo o cordão, falando só da urgência. A ligadura daí, Marco, a ideia, como o Roger botou no vídeo, às vezes tu não consegue ver precisamente o ponto que está sangrando, mas o fato da ligadura também, tu tem que achar ali o ponto mais proximal onde está o sangramento e fazer que a ligadura englobe todo o vaso, que forme aquele espécie daquele balão ali, daí depois se dispara ali o kit para fazer que aquilo realmente dê uma insuflação ali de todo o vaso, mas tentando pegar sempre no ponto proximal ao sangramento. Sempre está indicado que se comece da junção esôfago-gástrica, né, o mais próximo possível. E também tem que ver, né, Roberto, assim, o kit geralmente vem com 6 borrachinhas, né, então, se tu entrou, abriu o kit, tu já, claro, vai primeiro no vaso que está sangrando, mas tenta já distribuir essas ligaduras, já para prevenir novos sangramentos, então... Sim, isso aí o Lucas apresentou na aula dele, na mesma introdução que o endoscopista coloca, já com o kit montado, tu já pode fazer mais de um disparo, né? Tu dispara mais de uma banda de ligadura porque às vezes tem um ponto mais lá na transição, outro mais proximal, então na mesma introdução do endoscópio já se disparam mais kits, né? Mais bandas, quer dizer. Nessa situação aí, quando o sangramento é o ideal, né? Quando tu identifica, senão tu entra na luz gástrica, vem até a junção esôfago-gástrica e vai distribuindo as tuas bandas todas circunferencialmente num ascendente, né? E de repente, como o ponto sangrante normalmente é próximo da junção esôfago-gástrica, tu vai terminar lançando a segunda, terceira borrachinha ali, tu consegue parar o sangramento, né? Tem a sangramento que nem a gente viu ali do vídeo do professor lá na SBAD, que tá limpinho, né? Mas normalmente não pega assim, né? Tu pega um paciente que tá com sangue para tudo quanto é lado, tu não sabe onde é que tá vendo, às vezes tu não vê nem o vaso sangrante, né? Quando tu vê o vaso sangrante é uma sorte, mas eu acho que o mais importante de tudo é isso. Tu entrou na luz, não viu a fonte sangrante, puxou o teu aparelho, chegou na junção esôfago-gástrica, dispara as tuas borrachas todas ascendentemente e circunferencialmente. Tu vai terminar fazendo toda a volta no esôfago e vai ficar com uma chance muito maior de parar o sangramento. Normalmente na segunda borrachinha que tu coloca, consegue estancar, né? Segunda, terceira borrachinha, na segunda, terceiro disparo, tu consegue dar uma parada no sangramento. Se não, usa todos. Beleza, Glênio. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá tudo tranquilo? Vamos adiante. Já está nascendo o sol aqui, né, na praia, né? Então Segue o baile aí, Roger. A hemorragia digestiva alta não varicosa. Né? A úlcera péptica é a causa mais comum. A presença da infecção por Helicobacter pylori aumenta de 6 a 10 vezes a chance da presença de úlcera. E o uso de anti-inflamatório aumenta até 5 vezes a chance de úlcera. Então, nas etiologias da hemorragia digestiva alta, né, as varizes esofágicas são a mais comum, né, 51%, e a úlcera duodenal, 23%, a úlcera gástrica, 11%, e as outras hemorragias têm uma percentagem menor de 13%.
A gente tem, quando diagnostica uma úlcera, o que a gente vai encontrar? Né? A gente tem que usar a classificação de Forrest, né, que é a classificação amplamente sabida aí por todos e utilizada sempre que se tiver uma úlcera. Né? A pior do que a gente pode achar, assim, o mais difícil é uma Forrest 1A, que é um sangramento em jato. Né? A mais comum assim, de se achar é a Forrest 1B ou a 2B, que é com coágulo aderido. Até depois a gente vai ver um vídeo sobre isso. Né? A Forrest 1A, então, é um sangramento em jato, é aquela artéria que está aberta, botando sangue. Né? Até a gente chegar nesse ponto aí, geralmente tu tem um coágulo enorme dentro do estômago, não é nada simples assim, muitas vezes tu chegar e conseguir identificar e isolar a lesão para poder tratar. Num sangramento mais ativo, mais saída de sangramento em babação, assim, porejamento, ele é mais fácil da gente conseguir diagnosticar. Tem a Forrest 2A, que é o sangramento com a úlcera com fundo limpo, mas o vaso está visível. Essa é a melhor dos mundos, assim, né, quando tem uma hemorragia digestiva, porque daí tu sabe bem onde botar o clipe, onde fazer a injeção. O coágulo aderido é sempre um pouquinho mais estressante, porque tu pode remover esse quadro e transformar essa 2B numa 1A, né? Tu pode voltar a ter um sangramento ativo. Ali a Forrest 2C já é uma úlcera já em cicatrização, que já está mais tranquila, e a 3A é a úlcera já a 2 de Saquita, aquela com base limpa, sem vaso visível. O tratamento da úlcera, né? Depois que a gente diagnosticou, vamos tratar essa úlcera. O ideal sempre é um tratamento combinado. Né? Tu pode usar um tratamento térmico com um tratamento não térmico. Então, tu pode usar um tratamento de contato, que é um heater probe, que é um cautério, uma sonda com cautério na ponta. O que é mais disponível no nosso meio é uma pinça de hot biopsy mesmo, que tu põe no cautério e transforma no teu heater probe Tabajara, né? Mas é muitas vezes o que tem à mão. Os métodos térmicos de não de contato, que é o argônio, também não é muito disponível, só em serviços que tenham já que utilizem para outros motivos, outros meios, né? E os não térmicos, que são as injeções e os hemoclips, né? O tratamento mais deixa eu ver se entrou. O tratamento mais efetivo para a úlcera é o hemoclip. Se faz normalmente o que se faz? Tu tá com a úlcera sangrante, tu faz a injeção da solução, geralmente adrenalina com um soro fisiológico, dilui de 1 para 10, ou eu uso geralmente com glicose, não sei qual é a experiência do Glenn e do Roberto, depois eles comentam conosco aí. Mas eu geralmente diluo uma ampola de adrenalina em 5 ml de glicose a 50%. E faço a injeção, normalmente, na maior parte das vezes, o sangramento cessa, e após esse sangramento, ou tu faz uma cauterização, com uma pinça de hot ou com heater probe, se for disponível, ou o melhor de tudo é o hemoclip. O hemoclip é o tratamento mais indicado, mais efetivo, né? O Conrado, o Mauro, o Roberto têm ampla experiência em uso de hemoclip por causa das mucosex, então é uma situação já hoje bem comum, já praticamente disponível em todos os serviços, o hemoclip. Vamos ver se vai baixar aqui o nosso videozinho. E esse é o Ritter probe, né? Que no caso não é uma úlcera gástrica, é uma lesão de Mallory Weiss, né? Tu vê que é uma, mas eu trouxe mais com sentido de ver que é bem na transição esôfago-gástrica, mais como didático de ver como é que funciona, né? Esse método. Aqui tem o método da injeção.
Essa aqui é um Forrest 2B, vê que tem um coágulo aderido, que nem sempre é bonitinho, como na foto ali que a gente vê, né? E se tu tá aí com o estômago, um paciente extremamente com uma peristalse aumentada, e tu tem um coágulo aderido, no caso, a base da úlcera tá aqui, nessa região. Isso aqui todo é um coágulo que tá pendente. Então tu tem que fazer, no caso aqui, a injeção nessa área, para depois tu ter condições de remover o coágulo e colocar o clipe, ou fazer a coagulação. Esse clipe não tem som, é normal, tá, pessoal? Também é muita tecnologia para mim, querer botar música junto, foge um pouquinho. A turma mais nova aí do vídeo no TikTok, daí já é capaz de saber, né? Ó, fez a injeção, eleva a mucosa, ó, faz nos 4 quadrantes da úlcera. Essa úlcera vai elevar, começa a aparecer ali o fundo da úlcera ficar visível. E essa aí está fazendo uma coagulação com uma pinça de hot biopsy. Esse é o mundo real, né? É o que a gente tem disponível geralmente. Mas sempre assim, sempre que possível, fazer o método combinado, né, do térmico com o não térmico. Deixa eu ver se terminou o vídeo, vamos ver. Agora a gente tem uma... Tá passando bem aí, pessoal? Dá um retorno aí. Alô? Alguém? Tranquilo aí, Rodney. Tá ótimo. tranquilo? Beleza. Tranquilo. Esse aqui é o mesmo vídeo. Aqui é uma úlcera com utilização do clipe, né? Essa aqui é bem curtinha, só para a gente saber, ver como é que funciona. Tá ali o vaso sangrante, né? O Forrest 2, é o Forrest 1B, né? É um sangramento em porejamento. Então, posicionar bem o clipe para que oclua esse sangramento. Às vezes pode ter que usar mais de um, põe um clipe, lava um pouquinho, põe mais um depois para garantia. Clipou, soltou e fica ali a lesão com o clipe. Esse é o tratamento que teoricamente é suficiente, né? O hemoclip é o tratamento mais efetivo para parada do sangramento. Então aqui o nosso algoritmo de novo, né? Então assim, controle de sangramento, né? O que eu botei aqui? Deixa eu ver. Não, acho que esse aqui eu vou botar um pouco fora de ordem aqui. Então, assim, vamos para as conclusões aqui em relação ao nossa aula aqui. Então, o hemoclip, ele é melhor que a injeção. A coagulação e a injeção têm a mesma efetividade, né? Tanto faz, usando como método único, tanto faz coagular ou fazer a injeção, né? Que nunca deve ser usado o método único, né? Essa é uma regra, né, que deve ser seguida. A coagulação mais a injeção, ela é óbvio melhor que a coagulação sozinha. A injeção não deve ser utilizada sozinha, ainda mais se tu não usa nenhum agente esclerosante, né, usa com adrenalina, com soro fisiológico, logo aquilo ali vai ser absorvido e tem chance de voltar a sangrar, né? O ideal é o hemoclip ou a injeção mais a coagulação, no caso, ou a injeção com o hemoclip. Sempre associar 2 métodos para que esses métodos tenham uma melhora da segurança. Assim como a gente às vezes está no início da manhã aqui em Atlântida, né? Às vezes, nos dias bons dá umas ondinhas assim como essa, né, na plataforma. Pessoal, Roberto, Glênio, Conrado, tu que é um cara dos clipes aí, Conrado, que tu pode nos ajudar aí, quer acrescentar alguma coisa aí na... Hein, Glênio? Conrado, Buenas, eu tenho para te parabenizar, né, pela apresentação. Eu acho que assim, o importante é a gente fazer alguma coisa no sangramento, né? Sempre vai ser a injeção, em qualquer situação vai ser o que vai ter disponível. O clipe é efetivo, tá tranquilo.
Tá? Acho que é isso aí, cara. Não tem muita coisa para acrescentar. Como feito. Rodney, tu me chamasse aí, eu fui abrir o microfone aí, caiu aqui o meu. Tranquilo. Mas quanto ao clipe, eu acho que o clipe, a gente tem que primeiro ter um técnico que está, um auxiliar, que domine o manuseio do clipe. Primeira coisa. E se o técnico não manuseia adequadamente, na hora de um sangramento é complicado, porque difícil tu ter que explicar o funcionamento na hora. Então, a primeira coisa é o teu técnico já está habituado com o método. Isso é a primeira coisa. Para a utilização dele, o clipe, a gente tem que abrir o clipe, tem que ter espaço para isso. Né? Geralmente no estômago, isso daí a gente tem mais espaço, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ter espaço para abrir. Depois, para colocar o clipe, parece que é uma coisa simples, né? Tu tá falando, não, colocar o clipe ali, aí tu vai ali e coloca. Mas a posição, vocês imaginam para os alunos que estão ouvindo, estão começando na endoscopia, ou para os próprios alunos que já estão na colono, vocês se lembram como é fazer a biópsia de um ponto mais específico, na retirada de um pólipo, enfim. O clipe, ele tem que acertar o ponto que tu queres, nem sempre está na grande curvatura, a úlcera, né, e está na tua frente, então muitas vezes tu vai ter que posicionar, não é simples, certo? Vai ter que fazer as manobras com o aparelho, né, e colocar a lesão que tu vai clipar de forma que tu consigas abordar ela com o clipe. Isso daí é uma situação, né, interessante na hora, principalmente na hora que tu tá com o paciente sangrando, né? Então, nós temos os clipes da Boston, eles conseguem girar a pontinha. Então, ali quando e agora a Boston lançou o Resolution 360, que a gente consegue ter mais domínio ao girar esse clipe, né? O Resolution normal, ele até gira, mas tu não tem o controle do giro. Tu faz o giro externo ali, a tua técnica faz o giro externo, e muitas vezes ele não gira, e aí quando ele começa a girar, ele dá 2, 3 voltinhas. Então tu não consegue muitas vezes controlar a posição que tu quer que caia aquele clipe, para clipar adequadamente. Então eles lançaram o Resolution 360, que tu tens realmente um bom domínio do giro, né, do clipe. Então a gente fala assim, não, colocar clipe não é uma situação muito simples, né? Principalmente na hora que tu está com sangramento ativo, enfim, tu está querendo resolver ali. Mas basicamente, com relação ao clipe, é isso aí. Tá cada vez mais sendo lançado novos dispositivos, né? A gente trabalha também com clipes da Olympus ali na Fugaz, só que é um clipe mais básico. Não tem tanta facilidade no uso. Depois que tu disparou. O clipe da Resolution da Boston, tu consegue fazer a apreensão, e se tu decide abortar aquela apreensão, tu abre novamente e tu consegue, né, abortar aquela clipagem e aí reposicionar o clipe. Então tu pega, faz a apreensão e se tu avalia e ficou bem, aí tu manda disparar, né? Isso daí no Resolution da Boston. Então eu acho que é isso. Realmente o clipe ele veio para, eu acho que mudar o cenário do tratamento do sangramento digestivo, principalmente com relação às úlceras e de repente lesões gástricas assim, mas não é simples.
E, enfim, é isso aí. Beleza, Conrado. Roberto. Não, queria também, Roger, assim, parabenizar por essa parte aí da aula e só trazer algumas coisas, talvez um pouquinho mais práticas, assim, pro pessoal aí que tá, tanto os alunos regulares como os ex-alunos. Assim, primeiro na chegada do paciente, né, Roger, um paciente que se apresenta em qualquer pronto-socorro, emergência com hemorragia digestiva, que a gente já imagina que não seja varicoso, um paciente que não é cirrótico, sempre o paciente já tem que receber um bloqueador de bomba endovenoso, né? Sim, sim. Isso aí já pode nos ajudar na hora de fazer endoscopia, já pelo menos já estar agindo o IBP e pode nos facilitar a endoscopia. Na hora, pessoal, de fazer endoscopia no sangramento, realmente é complicado, é difícil. Importante, a gente pode lançar mão, assim, de utilizar Buscopan, de utilizar iocina, porque o sangramento, sangue na luz gástrica, aumenta o peristaltismo. Então, às vezes, é difícil tu conseguir enxergar alguma coisa com muito sangramento, então, um Buscopan endovenoso, nesse caso, pode ser útil, né? A gente tem que ter paciência e lavar, assim, realmente lavar bastante, assim, o estômago até conseguir realmente localizar o ponto, né, de sangramento. E falando, Roger, um pouco mais sobre a classificação de Forest, né, Forest 1A e 1B. Forest, pessoal, é sangramento em atividade. Então, Forest 1A é o sangramento em jato, 1B é sangramento em babação. Então, óbvio, sempre que houver sangramento em atividade Forest 1, a terapêutica está indicada. O Forest 2 é sinal de sangramento recente. Então, o 2A ali, que o Roger botou ali o vídeo agora que eu vi, é o coto de vaso, e o 2B é o coágulo. Também nessas condições, 2A e 2B é sangramento recente, alta chance de ressangramento, necessita abordagem endoscópica, mesmo que não tivesse sangramento em atividade. A discussão, né, Roger, isso em todos os congressos, SBADs, gastrão que se tem, é no coágulo, né, aderido. Na maior parte das vezes, quando tem coágulo, a recomendação é se lavar o coágulo, né, a não ser que tu vê que está um coágulo muito bonitinho, que de repente é muito no olho nu, assim, com o tempo de vivência, a gente vai pegando, assim, de repente, não vale nem a pena mexer, porque o coágulo já formou uma boa rede, então, às vezes, não mexer, mas na maior parte das vezes, é recomendado que se lave com água corrente ali, o coágulo, para tentar ver se não tem um vaso visível por baixo, e aí realmente proceder com o tratamento endoscópico, né? O Forest 2C, que é a hematina, já é um sangramento que a probabilidade de ressangramento é muito baixa, não se recomenda terapêutica. E o Forest 3, que é base limpa, muito menos. A chance de ressangrar em torno de 2%. E os métodos, Rodney, que eu aconselho, eu terminei minha residência em 2002, 2003. Eu usava muito escleroterapia, né? Sim. Então, ainda acho, assim, que para sangramento ulceroso se usa adrenalina no sangramento em atividade. Se é um coto de vaso, ainda fiz muita alcoolização, já estava muito álcool absoluto em coto de vaso, assim, tudo. E, claro, o clipe, como o Conrado falou, e eu na residência, a gente estava começando a ouvir falar em clipe, mas o clipe sempre é indicado. Então, o que eu acho, se eu agisse na hemorragia, assim, já faz um bom tempo que eu não tenho feito, assim, urgência, mas eu associaria a escleroterapia junto ao clipe. Então, sempre é recomendado que se usem 2 métodos para realmente, pessoal, tratar endoscopicamente a questão de úlceras, né? E as outras condições que são mais raras, como, assim, sangramento por Gave, Mallory-Weiss, outras condições, também como o Roger falou ali também, pode-se, obviamente, utilizar algum método endoscópico, mas, assim, o que a gente mais vê na prática é úlceras, e acho que é importante a gente gravar, assim, essa abordagem com relação, assim, ao Forest, ao manejo, a como tratar, o método da preferência de cada endoscopista, e como o Glenn falou na outra vez, é um método que o endoscopista está habilitado.
Não adianta eu querer tentar fazer uma coisa que eu não tenho domínio, que eu vou, de repente, botar o paciente em mais, assim, risco ainda, né? Acho que é isso. Não, é isso aí, Roberto. Eu acho que sempre assim, como tu e o Glênio disseram, assim, acho que essa experiência que tu teve na residência ainda é assim, é o que tu tem normalmente à mão, na hora, é a agulha, né? E aí tu faz a injeção ali, e para a maior parte das vezes, para o sangramento com a injeção. E depois da injeção, daí tu vai poder ter uma tranquilidade para colocar um clipe, se tu tiver habilitado também, né? O Conrado falou muito bem, assim, não é nada simples botar o clipe. É mais ou menos como quando tu passa a alça, tu põe o pólipo bem retinho no colonoscópio, quando tu passa a alça, o pólipo sai da frente. Então o clipe é a mesma coisa. Tu acha assim, vou passar o clipe aqui, né, e vou cair em cima da lesão. Não é bem assim, o clipe sai torto, sai torcido, então não é um troço tão simples. Mas a injeção sempre Eu geralmente... acho... Desculpa. Eu acho que tem uma coisa importante também de falar. O Forest 2A e o Forest 2B, tá? O 2A, principalmente, uma coisa importante quando a gente tem uma abordagem do paciente ulceroso ou paciente sangrante com sangramento ativo, seja em babação ou em jato, sabia que um dos fatores que indica altamente preditivo de ressangramento é a frequência cardíaca, né? Então, se tu pega um cara que tem um Forest 2A ou um 2B, mas ele está mantendo 130, 140, 120, 110 de frequência cardíaca, esse cara vai sangrar de novo, tem que ser tratado, mesmo que seja um 2B. Não? Eu sempre fico temeroso na hora de remover o coágulo, sabe? Por mais experiência que eu tenho em sangramento, eu fico sempre com o pé atrás na hora de remover o coágulo. Eu prefiro fazer aquilo que tu indicasses ali, de injetar na base do coágulo, mas remover, eu prefiro não remover. As remoções que eu fiz foram trágicas. Ô, Glênio, deixa eu te perguntar uma coisa, Glênio. Eu acho que é o que mais faz aqui, hemorragia, e tem larga experiência. Então, eu queria te perguntar, nesse caso do coágulo, tu visualiza o coágulo, tu sabe que tem que tratar esse paciente, né? Ele está com um coágulo sobre a lesão, né? E como tu falasse, e é bem o que a gente ouve, são os dilemas de remover ou não remover. E aí tu, que é um cara que faz bastante, falou, olha, eu fico temeroso na hora de remover o coágulo. Perfeito. Aí tu vai e faz a injeção com o teu método, né? Com o teu líquido esclerosante. Tu tens utilizado o clipe como método associado? Não. É difícil, né, Glênio? Não. Uma, porque o hospital que eu trabalho não tem clipe. Tá? A outra coisa é o seguinte, tu falasse uma coisa importante, né? A gente fala sempre numa situação ideal, tá? Mas o técnico é tão importante quanto a minha habilidade em fazer, né? Sem dúvida. Se eu não tiver em quem confiar, eu estou me atrapalhando. Exato. Né? Eu vou desperdiçar clipe. A gente vê, até na Fugast mesmo as pessoas, os técnicos tendo experiência, tu perde muito clipe também, né? Exato. Então, imagina numa situação de urgência, onde tu está fazendo um exame, não é no teu campo, né? Tu está fazendo o exame ou na CTI, ou no bloco cirúrgico, ou que seja, né? Exato, é isso aí. Eu acho que é muito difícil. Eu prefiro sempre injetar na base do coágulo, mesmo que seja cegas, tá? Faz a injeção na volta na parte que eu vejo do coágulo também, tá? Tenho a possibilidade de fazer o second look no outro dia, tá? E encho o paciente de IBP endovenoso de 8 em 8 horas e vamos ver o que acontece. Se sair de novo, obrigado. Glênio, e assim, botando assim uma situação, vamos supor que tu tivesse, né, uma equipe treinada, que tu tivesse o clipe disponível. Aí tu vai lá, faz o teu método de injeção, ok, que é a terapia combinada. Tu colocaria esse clipe em cima do coágulo, 1 ou 2 clipes, aí tu faria? Faria. Se tu tivesse essa condição, tu iria ali em cima, vamos pensar assim, se fosse em antro, né, estou vendo ali o coágulo na minha frente, o problema é que quando tu chega numa hemorragia digestiva, essa é a parte do como eu trato, não tem muito valor científico, mas tem valor do dia a dia, né? Quando tu chega enorme de um coágulo em fundo gástrico, tu não vê mais nada, né? Essa é a coisa, o que tu vai fazer? Tu lava, sabe? E aí tu acha ali que parece que o coágulo está aqui, né? Ele parece que está saindo daqui dessa zona. Eu prefiro mais injetar na base e ver o que vai dar, né? Exato. Não, assim,
Se esse paciente não está taquicárdico, se esse paciente está instável, se ele está numa condição ideal de tratamento clínico, eu tenho como repetir a endoscopia dele 12 horas depois se ele sangrar, ou até mais, rezando que esse coágulo vai se mover. Né? Eles normalmente saem, o coágulo no dia seguinte ele desaparece. Só que tu furungar em cima de um coágulo que está ali volumoso, eu acho muito temeroso, muito temeroso. Não colocaria nem clipe, eu faria só a injeção na base ali e faria um second look depois se ele estivesse em condições normais. Se isso numa condição, assim, onde eu estou vendo o coágulo numa condição de tratabilidade. Se fosse em parede inferior de bulbo, eu nem faria nada, ia para cirurgia. Né? Veja um coágulo gigantesco, uma úlcera gigantesca, num lugar onde eu não vou ter acesso, onde o risco de ressangramento ou o tratamento seja mais lesivo do que o sangramento em si, sabe que aí tu não pode injetar, né? Tu tem risco de fazer a porcaria ser maior. Né? Então, eu acho que é prudência, caldo de galinha, sabe? Lava, injeta, faz IVP. Se tem um clipe, tem pessoa treinada, é uma úlcera num local de fácil acesso, bota o clipe. Show. Não é uma lugar de fácil acesso, não tenho quem me auxilie, prefiro não complicar, porque depois, além de tudo, eu ainda vou ter um clipe para me atrapalhar lá, se eu botei do lado da... Sim, exato. Da lesão sangrante, né? Então, eu prefiro não botar o clipe aí, é caro, né? Prefiro fazer o second look depois. Legal, acho que esse aspecto prático ele é muito valioso, né? E obrigado, Glênio, mas eu acho que tanto valor, né? Quando, existe um grande valor nas questões teóricas, mas realmente nesse tema especialmente a opinião da prática eu acho muito, muito valioso. Então, eu queria te agradecer a tua participação hoje conosco. Eu queria dizer uma coisa, Glênio. Não, como o Conrado falou, uma coisa é tu que está no front, no Instituto de Cardiologia, aí, que faz teus exames de urgência com uma certa frequência. Outra coisa é eu que já faz um bom tempo que não piso numa sala de urgência para fazer uma hemorragia. Mas assim, ó, um comentário. Vamos aproveitar ali que tem uma pergunta do Rafael Rebelo no chat ali, ó. O Rafael pergunta se procede que o Forest 2A tem mais chance de ressangramento do que 1A e 1B. Assim, Rafael, o 1A ali, ó, aproveitando aqui a foto, tá? Que é o sangramento em jato, o sangramento é quase 90% se não for tratado. Então, é o que mais dá um ressangramento. Agora, Rafael, o 2A, que é o coto de vaso, ele dá mais ressangramento do que o 1B, que é o sangramento em babação. Então, aí, Rafael, respondi já essa tua pergunta. Por que, Glênio, que eu concordo contigo? Uma coisa é a prática, mas assim, pelo menos a maior parte das aulas que eu assisto em SBAD, quando eu ainda fazia, assim, urgência, claro, como tu falou, vamos pegar essa foto que o Roger deixou aqui, tá? Se tem um coágulo aderido aqui, bonitinho, como tá nessa foto, sem sangue na luz gástrica, eu acho que vale a pena lavar. Por quê? Aqui no coágulo aqui, que tu diz... Porque assim, ó, porque se houver, Rafael, aproveitando a tua pergunta, se por baixo do coágulo tem um vasinho ali, a esclerose direto no vaso ou um clipe sobre o vaso vai diminuir a chance de um ressangramento do que injetar Glênio, por baixo do coágulo, entre aspas, um pouco às cegas, sem estar vendo se tem vaso ou não. É claro que, como eu te coloquei, né, Glênio, prática é uma coisa e teoria é outra. Então, eu acho que a tentativa de lavagem é exatamente visando a isso, a ver se a gente consegue ver algum vaso por baixo do coágulo. Não, então, concordo plenamente contigo nessa situação aqui. Para colocar isso aí, aproveitando a pergunta do Rafael ali, que ele fez no chat. Sim. Roberto, eu concordo contigo nessa imagem do coágulo 2B aqui, tá? Mas não naquele filmezinho que o Rodney passou lá. Né? Não, ali é punk. Eu não mexeria naquele coágulo de jeito nenhum. Eu geralmente faço que nem injetaria na base dele ali, mas nesse aí tem que lavar, esse aí tu tem que lavar. Esse aí tu tá vendo, tá parado, não tem sangue, tem só coágulo, né? Tá limpinho na volta ali. Esse tem que ser tratado, Geralmente eu injeto antes, Glênio, depois mexo no coágulo. É para já ver se já dá uma segurada. Tranquilo.
Eu concordo contigo, assim, Guilherme, embora a maioria dos consensos meio que fala contra o second look, mas, assim, é um paciente que vai ficar internado, é óbvio. Claro. E, às vezes, não custa nada tu não injetar, não lavar aquele coágulo, repetir 24, 48 horas depois, o paciente vai estar internado ainda, de repente, num second look, tu pode tratar uma coisa que na primeira endoscopia tu não viu, né? Claro. Então, acho que é uma outra opção que a gente tem ali. A gente só não faz o second look quando tem o estômago limpo, né? Agora, se tu não tem o estômago limpo, tá uma cacaca lá dentro, tu é obrigado a fazer, né? Por mais que tu não queiras fazer, por mais que tu seja contraindicado nos consensos atuais, né? Mas uma coisa é fazer endoscopia. Eu acho que uma coisa que tem que ficar importante é o seguinte: na hemorragia digestiva a gente não tem que fazer endoscopia turística, né? Ah, vai, tem sangue, não saber que tem sangue, né? Já teve hematêmese, ele está hipovolêmico, teve melena, essas coisas todas. Uma vez que tu entra, tu tem que tentar tratar, né? Se tu não conseguisse eficácia no tratamento na primeira endoscopia, esse paciente não está tratado, né? Sim. Ele tem isso aí. Então, vale a pena fazer a segunda vez, tá? Tranquilo? Talvez a condição clínica dele esteja melhor, tu já sabe, já fizesse um inventário da causa do sangramento, já afastasse outras coisas, assim como nem todo paciente que chega sangrando, que seja cirrótico, sangra por varizes, né? A gente sabe que não, né? Vai ser a mínima quantidade deles vão chegar sangrando por varizes, eles vão sangrar por lesões agudas da mucosa gastrodental, né? Então, são outras visões que a gente tem, a gente tem que saber isso aí. Não é demérito entrar e não tratar. Demérito é negar o sangramento que está havendo, né? Tu não fosse eficaz no primeiro tratamento. Não quer dizer que não possa ser eficaz no segundo tratamento. Né? Eu acho que tu tem que ficar tranquilo na visão. Se tu fizesses endoscopasse, visse ali um vaso visível, visse um coágulo vermelho, tu removesse o coágulo, injetasse, está tratado, não precisa fazer segunda visão, fazer a second look. Agora, se tu fosse lá, entrasse, estava cheio de coágulo, não conseguiu ver nada, tu injetou na base de uma coisa que te parecia ser o coágulo. Pô, esse cara, eu não considero isso aí como tratado, eu considero isso aí como visto. Né? Claro. Uhum. Visto. Acho que isso é uma coisa importante também para ficar em paz contigo, né? Sim. Tu tem o que oferecer para o paciente. Né? Eu acho que é essa coisa que a gente tem que fazer, tem que oferecer. Maravilha, Glenn. Tem uma O pergunta. Guilherme aqui está perguntando, durante a É. endoscopia, sangramento abundante ou muitos coágulos, método de aspiração extra. Eu não tenho experiência com aspiração. Sempre que eu ponho sonda nasogástrica, só atrapalha. Não sei tu, Glenn. Porque Às entope a vezes o que eu sonda e faço fica mais uma coisa lá dentro do estômago. a sonda não, mas às vezes o que eu faço é aspirar pelo canal de biópsia, sabe? Não, Encosta isso sim, isso sim. lá Dá uma dentro. lavadinha Em com a vez, seringuinha, né? lava e encosta o aspirador no canal de biópsia direto ali, não pela... Onde tu conecta ali a Ah, sim, aspiração, sim. tu tens tu vai drenar, vai chupar com mais força às vezes, tu consegue fazer, ao menos puxar o coágulo para fora, né? Com mais pressão. Certo. Teve só uma Agora, sonda pergunta. em sangramento, eu acho que só atrapalha, cara. Eu acho também, não, as experiências não Sonda são em sangramento boas. nunca vi adiantar nada, nem para lavagem. Não? Só para não deixar passar, o Rafael Rebelo perguntou uma pergunta sobre hemorragia varicosa, se beta-bloqueador teria espaço. Rafael, para um paciente que sangrou por varizes, fez a ligadura, ele tem que entrar em programa de ligadura preventiva depois, tá? Então, os trabalhos mostram que o programa de ligadura elástica é mais efetivo do que beta-bloqueador. Então, beta-bloqueador para uma profilaxia secundária pode ser usada, pode, mas é inferior ao programa de ligadura elástica, tá? Então, essa seria, Rafael, a resposta ali para ti. Então, vamos adiante? Vamos lá então, pessoal. Vamos? A hemorragia digestiva baixa, né? Ela é... A causa mais comum é a doença diverticular, tem uma morbimortalidade entre 10% e 20%, e isso é um fator, esse é um dado importante, ela cessa espontaneamente em até 80% dos casos. Mas também a taxa de ressangramento fica em 14% a 38% dos casos. Ela é mais, apesar dos divertículos se localizarem mais no lado esquerdo, a maioria das vezes, ela é mais comum em divertículos no cólon direito, entre 50% e 90% dos casos. Isso é importante até para nos guiar no tratamento endoscópico, né, para a gente
talvez não ficar perdendo muito tempo no colo esquerdo, já ir direto até o fim, completar o exame, chegar no seco e a partir daí tentar localizar a origem desse sangramento. Dentre as doenças inflamatórias, né, a doença de Crohn, por ter até uma invasão mais profunda, tem mais sangramento que a colite ulcerativa. O exame, nos casos mais graves, devem ser feitos em até 6 horas do início da hemorragia. O preparo de cólon, isso é uma coisa bem discutível, até depois a gente acho que vale a gente voltar nesse assunto. O preparo anterógrado, sabe? São pacientes, geralmente assim, o paciente que tem hemorragia digestiva por doença diverticular, geralmente é um paciente idoso, é um paciente que já está numa condição clínica já um pouco debilitado, não tem muitas vezes condição de fazer um preparo anterógrado, além do risco de aspiração, de ter um trânsito intestinal mais lento. Eu acho que o retrógrado, ainda com enemas, ainda é um preparo menos arriscado de se fazer do que o anterógrado. Se o paciente está em bom estado geral, consegue tomar o manitol, ou se consegue ser feito um preparo com uma sonda nasogástrica, eu acho daí uma situação. Mas eu acho assim que o anterógrado em pacientes que geralmente é o perfil do paciente da hemorragia digestiva baixa, mais complicadinho. É padrão sempre realizar uma endoscopia para descartar o sangramento alto, né? Muitas vezes sangramentos volumosos de úlcera ou de varizes podem dar sangramento vivo nas fezes, então pode, pelo aumento do trânsito, não dá tempo de fazer a digestão desse sangue, esse sangue sair vivo lá embaixo. E o exame proctológico também, isso geralmente é feito antes do início da colonoscopia, que tem 10% das vezes tem origem, o sangramento tem origem orificial. Aqui o algoritmo da hemorragia digestiva baixa, né? Se o paciente tem um sangramento moderado, a gente vai para o suporte clínico, tudo aquilo que a gente viu no início, a ressuscitação volêmica, o uso das medicações, tudo. Nesse caso não está indicado os vasopressores, mas o suporte clínico é o início de todo o tratamento, né? Se o sangramento moderado, vai para o exame proctológico, vai para a endoscopia, né, e a colonoscopia. Se a colonoscopia der normal, a cápsula é uma boa opção, né? O Roberto é bem craque nesse assunto aí, né? Ou os outros métodos de diagnóstico, como tem a arteriografia, a cintilografia. Se caso de um sangramento volumoso, não possível de tratamento endoscópico, e o paciente ruim, daí vai para a cirurgia, para a colectomia, né? Ou se do segmento identificado na arteriografia, ou uma colectomia total em casos mais difíceis, assim, onde não se tenha o diagnóstico da localização do tratamento. Os métodos hemostáticos são os mesmos da hemorragia digestiva alta, né? A injeção com adrenalina, a coagulação ou com Ritter probe ou com uma pinça mesmo de hot biópsia, e os clips, né? Eles são a metodologia é a mesma da hemorragia digestiva alta. Aqui tem um divertículo, aqui um videozinho para a gente dar uma olhada. Também não tem som, de um sangramento diverticular com o tratamento com injeção com esclerose. Até saiu aqui a propaganda do Dr. Derival Afonso. Com esse nome o cara não tem vídeo no TikTok, né? Com certeza. Faz a esclerose, né? Vai branqueando a mucosa até que o sangramento cessa. Então, a hemorragia digestiva baixa é uma coisa mais rapidinha, né? E então, eu, assim, tenho pouca experiência na hemorragia digestiva, na endoscopia, na colonoscopia, na hemorragia digestiva baixa. E, particularmente, assim, as vezes que eu fiz, eu não encontrei, o preparo estava ruim, muito sangue. Eu não sei, assim, se os colegas podem ter mais algo a acrescentar, assim. Mas o tratamento é o mesmo, tem que identificar, né? Eu acho uma questão importante aí o fato de como se preparar esse colo,
né? Tem até trabalhos que dizem que o próprio sangue vai te deixar o cólon mais limpo, mas tu tem que ter uma boa equipe também para fazer uma insuflação e limpeza e poder fazer injeção de soro, de água e poder aspirar isso aí. E o tratamento é igual da endoscopia digestiva alta, é com injeção, com clipe e com tratamento térmico. Alguma pergunta, pessoal? Vocês estão aí ainda? Todo A mundo gente aí, fica, Roger. Todo a gente mundo fica tá sem aí. retorno, né? Não me deixem só, por favor. Eu sei que está demorando, mas falta Não, pouco agora. acho que foi muito bom, Roger. Talvez a nossa experiência de endoscopista seja um pouco menor com hemorragia baixa, porque é menos prevalente, né, do que a hemorragia alta. Sim. Mas eu concordo assim contigo, assim, eu acho que todo paciente com hemorragia baixa tem que ser submetido junto com uma endoscopia alta. O preparo tem que fazer um manitol expresso, né? Mesmo que o paciente esteja em sangramento, claro que o sangue é catártico, ele aumenta o peristaltismo, mas a gente chama assim, o manitol expresso é um frasco de manitol e não 2 frascos como habituais, com menos quantidade de líquido junto, o paciente tomar em tempo menor, assim, até de 30 minutos, e esperar umas 2 a 4 horas e fazer a colono. Acho que isso ajuda bastante a gente conseguir enxergar alguma coisa mais, né, no cólon. E assim, nos casos de hemorragia baixa, que a gente, como o Glênio falou, que tu entra com o aparelho, muito sangue na luz colônica, assim, tudo, é uma colonoscopia mais demorada, mais exaustiva, né, o cólon é maior, é mais longo, na maior parte das vezes o sangramento vai estar em cólon esquerdo, mas às vezes até achar é complicado, né. Estatisticamente, o sangramento por doença diverticular é o mais frequente, como tu mostrou, né. Só não podemos esquecer, assim, outras patologias, como até tumores que se apresentam com sangramento, As enteropatias, angiectasias, né, também, que é bem frequente. enteropatias actínicas, assim, que às vezes afetam o reto, pode sangrar, assim, mas aí o paciente já vai ter um antecedente de radioterapia, alguma coisa, mas é um desafio, né, porque, como tu falou, assim, a maior parte das vezes, até 80% de hemorragia baixa cessa espontaneamente. Só que para o paciente que vai fazer colono, que está com sangramento ou recente ou em atividade, às vezes a gente não encontra a causa do sangramento. E aí eu já tive uma experiência com alguns pacientes que têm que ir à cirurgia, porque não se encontrou a causa, mesmo que se tente algum método, assim, de arteriografia seletiva, assim, às vezes não tem muito sucesso a nível de hospital terciário, e às vezes só com cirurgia, com uma colectomia para conseguir cessar o sangramento. Então, é um desafio, realmente é uma situação E bem, muitas bem vezes a doença pandiverticular estão todos os divertículos cheios de sangue, né? Então tu vai saber de onde é que está sangrando. Isso é mais complicado ainda. Assim, nem todos assim, tu olha, é esse aqui que está sangrando. Às vezes o cara tem, porque até tu limpa a luz, é como na colonoscopia da doença diverticular. Até a gente fez uma na sexta-feira que o paciente fez um preparo adequado, mas ele tinha tanto divertículo que o resíduo do divertículo saiu e acabou deixando um cólon sujo, né? Então, esses divertículos cheios de sangue também é difícil de localizar e de identificar bem de identificar o o sítio, local qual de né? divertículo especificamente está sangrando, né? Claro, e às vezes sangra mais de um, né? Às vezes é Também. complicado, é difícil. Perfeito, Roberto, vamos adiante, então vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Uma situação clínica bem comum também, né? Nos pronto-socorros e nos hospitais terciários, principalmente assim, quem tem hospital, mora em cidades de interior, que tem hospital único, são a ingestão de corpo estranho. A ingestão de corpo estranho é uma situação muito comum que é uma emergência médica, muitas vezes, né? Muitas vezes não é tanta emergência, mas assim que estressa bastante o pessoal que está na emergência, que faz um raio-x lá, tem uma moeda, tem uma agulha, tem alguma coisa assim, o pessoal entra em pânico, né? Quer que tu saia correndo, vá lá tirar.
Então, assim, tem os locais mais comuns, onde o trânsito, onde tem as estenoses mais, as áreas de estreitamento do esôfago, né? A maioria dos corpos estranhos trancam no esfíncter esofágico superior, principalmente as crianças e o pessoal de mais idade, que já tem um hipertonismo ali, ou tem um controle inadequado desse esfíncter, né? Outras coisas que causam assim, a obstrução por principalmente bolo alimentar, né? São os tumores, os anéis, as membranas, as estenoses. E agora uma causa que tem aumentado bastante, não sei se pelo diagnóstico ou porque a gente pensa nela também. Eu até tive um caso ano passado aqui em Capão, aqui, de um paciente jovem com esofagite eosinofílica. Eu sabia que quinta-feira ele ia no churrasco, e aí, quinta-feira, eu já me preparava para tirar um pedaço de carne dele, porque ele sempre ia com um pedaço de carne trancado. Foram 3 endoscopias que eu fiz, assim, em 2 meses. Eu já dizia para ele assim, ó, quinta-feira eu vou trocar o plantão, porque eu sei que tu vai no churrasco, era um corretor aqui. E o cara trancava um pedaço de carne e ele não tinha. Daí tu tirava a carne, no caso fazia uma pressão leve, né? Até vou comentar mais adiante, e passava essa carne para dentro do estômago. E não tinha nada. E tu olhava o esôfago, ia, voltava, e não tinha nenhuma lesão, né? Tinha um espessamento mucoso mesmo da esofagite. Em 80% dos casos, ele tem uma resolução espontânea, né? O corpo estranho passa e vai embora. As idades mais prevalentes, assim, são as crianças, né? De 1 a 5 anos. O objeto mais comum é moeda e pequenos objetos, como pecinha de brinquedo, moeda, tic-tac de cabelo, o passadorzinho, o pedacinho, pecinha de brinquedo, essas coisas assim. E a maior parte das vezes essas crianças engolem estando na presença de adultos, né? O adulto não se dá conta e quando vê a criança está engasgada com uma moeda ou com alguma outra coisa. E na idade adulta, né, a partir dos 40 anos, que daí entram os problemas todos da motilidade esofágica, entram as estenoses por refluxo, os tumores, os anéis de Chatsky, as compressões extrínsecas, é menos comum, mas pode acontecer, das insuficiências cardíacas, dilatações aórticas, essas coisas assim. Também tem uma outra categoria que, quando eu morava lá no interior, em Cachoeira do Sul, eu tinha já uns clientes de carteira, tinham 2 esquizofrênicos, que eles engolem agulhas, pedaço-chave. Uma vez engoliu até uma estatuazinha de um Buda, que é o paciente com ingestão proposital, né? O pessoal, geralmente os psiquiátricos e presidiários, é bem comum também, que eles engolem coisas para ter ganhos secundários, para sair para enfermaria, tudo isso é uma coisa bem comum. A abordagem inicial, né? Tu vê o nível de obstrução desse paciente, como ele está como é que ele está, se ele está eupneico, se ele não tem obstrução laríngea, se ele não está com excesso de salivação, né? Tu tem que muitas vezes, assim, principalmente paciente de idade que come peixe ou alimentos, principalmente o peixe, né? Que usam dentadura também, a pessoa que usa a dentadura ele perde a sensibilidade do céu da boca e acaba engolindo o espinho do peixe e muitas vezes tranca na laringe, na valécula, no seio piriforme, ali é bem comum, às vezes tu faz só uma laringoscopia e já tira o corpo estranho, já resolve o problema, às vezes no pronto-socorro mesmo. No raio-x simples, né, vê apenas 32% das espinhas de peixe. Normalmente a espinha de peixe é uma coisa quase cartilaginosa, né? Tem que ser um radiologista muito bom para ver. Objetos metálicos, agulhas, moedas, coisinhas, tudo é bem mais fácil. Daí se tu olha ali, está bem visível. Se usam alguns medicamentos de relaxamento do esfíncter esofágico, como bloqueadores dos canais de cálcio e algumas outras medicações, iocina, mas eu acho particularmente assim que não é uma coisa muito efetiva, né? A gente já entra logo e já vai para a resolução mesmo. E aí eu dividi assim os objetos em urgências, emergências e as eletivas, né? O que é urgência urgentíssima? Isso aí foi tema na SBAD lá há 2 anos em São Paulo, de um professor lá de endoscopia pediátrica. Os objetos mais perigosos assim de ingestão são as pilhas e as baterias. As pilhas e as baterias a gente tem no máximo 2 horas para remover, e é principalmente criança, né, que engole pilha
de brinquedinho, assim, dessas pilhas chatinhas de relógio, ou pessoas de idade que confundem uma pilhazinha do aparelho auditivo com comprimido e tomam a pilha. E assim, a pilha tem uma ação de... Ela faz uma hidrólise da parede do esôfago, do estômago, pela corrente elétrica, geralmente no polo negativo, e pode fazer um dano permanente de até, mesmo retirando a pilha, ele pode durar até 48 horas, esse dano, e pode causar perfuração, pode causar sangramentos importantes. Então, assim, o paciente engoliu, bebezinho aqui engoliu uma pilha, tem que botar na mesa com anestesia geral, em jejum ou não em jejum, e tirar isso aí. Objetos pontiagudos, né, que estejam presos no esôfago, são coisas assim, objetos difíceis até de remover, porque tu tem que, muitas vezes, posicionar bem, ou às vezes a ponta, ele está em anzol, assim, tu vai puxar e a ponta tá contra a parede do esôfago. Muitas vezes, assim, uma vez eu peguei uma criança que engoliu uma joaninha dessas de fralda, assim, pequenininha, daquelas abertas, né, daí eu tive que empurrar a joaninha até o estômago, virar ela e trazer ela com a ponta para baixo. Depois eu vou mostrar também os instrumentais que a gente tem que ter. E a obstrução esofágica completa, geralmente é por bolo alimentar, né, carne ou coisa assim, que também a pessoa fica com uma obstrução salivar e também, principalmente criança ou pessoa de idade, pode ter risco de aspiração, de afogamento, então deve ser feita com quanto antes. As emergências, que não tem uma urgência maior, né, são os objetos não pontiagudos. Os ímãs, caso eles sejam únicos, ele não tem problema nenhum, né? Se forem 2 ímãs, pelo menos um a gente tem que retirar, porque eles podem lá dentro formar, se aderir um ao outro e formar uma fístula, na parte principalmente do intestino delgado. E o bolo alimentar, né, que são as emergências que não tem uma necessidade maior de coisa mais rápida, assim, de ação mais rápida. Saiu a apresentação, pessoal? Ah, não, voltou. E as moedas em pacientes assintomáticos. Isso aí são as coisas que os caras mais estressam a gente nas emergências, assim. É o cara que, a criança engoliu uma moeda e está com a moedinha no estômago. Daí, geralmente, o clínico pede para ele vir todos os dias fazer o raio-x para acompanhar a saída da moeda. Assim, se passou no esfíncter esofágico superior, dificilmente vai trancar em outro lugar. E se passou o piloro, ela vai sair. Então, assim, a moeda que tiver dentro do estômago, tu até pode, repete o raio-x em 24, 48 horas, mas se passou o piloro, ela vai sair. Né? Daí não tem que a gente se estressar. Né? Outros objetos, só os pontiagudos, que são mais perigosos. Né? Daí a gente tem que cuidar que eles podem trancar ou na saída lá no sigmoide, ou até no intestino delgado. A endoscopia, né, no corpo estranho, é o tratamento de escolha, o mais breve possível. Se for uma impactação de bolo alimentar, a endoscopia tem que ser breve, até porque no bolo alimentar, se deixar muito tempo, ele já vai estar parcialmente digerido, ele fica bem difícil de tirar, começa a se fragmentar e a gente não consegue, muitas vezes, tirar ele. Às vezes tem que entrar e sair 10 vezes, tirando pedacinho por pedacinho, até conseguir tirar. Então, assim, se tem impactação por bolo alimentar, vai o quanto antes para a endoscopia para ficar mais fácil. As pessoas de mais idade, assim, quando tem bolo alimentar, é sempre bom também fazer um raio-x ou uma tomografia para ver se não tem osso no meio, né? Porque às vezes o cara tá meio bêbado no churrasco, ou velhinho e tal, engole com osso, com tudo, né? Daí tu vai lá, tem um pedaço de galinha, ou tem um osso que possa estar perfurando o esôfago. As moedas, né, se tiverem em cima, isso às vezes as crianças pequenininhas, elas trancam bem ali no esfíncter superior, daí faz uma anestesia, tira, né, as baterias é sempre uma urgência, tem que ser removido até 2 horas, o ímã somente se for mais de um, se for um ímã só, não tem problema. E no esfíncter esofágico, superior e inferior são a maior parte das impactações. Para quem tem um serviço de endoscopia, essas 3 ou 4, esses 4 instrumentos são básicos. Né? Então, tu tem um serviço de endoscopia dentro de um hospital,
tu tem que ter esses quatro objetos aí, que é uma pinça dente de rato, uma jacaré, para tirar moeda, porque a pinça de biópsia tu não consegue tirar, porque a moeda ela já tem uma bordinha especial para ser retirada, então tem que ser uma pinça dessas de dente de rato ou jacaré, que daí tranca naquela bordinha e consegue sair. Uma alça de polipectomia, geralmente a gente usa uma alça daquelas das gastrostomias endoscópicas que sobra, né, do kit, a gente deixa lá guardadinha, para tirar carne, para tirar osso, para tirar objetos mais assim, que estão mais aderidos, muitas vezes tu não consegue tirar com a pinça. Então tu tem que passar uma alça, prender bem esse objeto e vir tirando ele com cuidado ou empurrando conforme a necessidade. O basket também ele é muito bom para objetos que estão no estômago já, ou objetos para bolo alimentar pequeno também, o basket ele é bom. Tem essas pinças de tridente, assim, também elas são boas para bolo alimentar, elas pegam bem. E também um capzinho desses de ligadura elástica que sobra do kit, para tu, caso tu tenha um objeto pontiagudo, tu põe a ponta do objeto dentro do capzinho e vem puxando ele sem risco de perfuração. Aqui tem um vídeo para a gente ver aqui como é que vai funcionar. Isso aqui que eu falo em relação a tu ter uma alça de polipectomia ou tu ter só a pinça. Vocês vão ver a dificuldade dele para tirar com a pinça aqui um osso, né, preso. Isso aqui parece um osso de galinha. Tu vê que esse osso está impactado lá na mucosa, já está praticamente perfurando. Ele agarra o osso, aí ele não consegue ter força para tirar e acaba escapando a pinça para. Então esse aí é um objeto ideal para te passar uma alça em volta dele e puxar ele com toda tranquilidade, claro, mas assim num esquema bem mais tranquilo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela paciência aí de quase 2 horas de conversa, né? É um prazer aqui poder participar desse grupo e de poder passar um pouquinho da experiência. Isso realmente é uma coisa que eu fiz bastante, que foram emergências endoscópicas, então tem, além da parte científica, um pouquinho de experiência pessoal junto aí também. E espero poder ter acrescentado algo aí na vida de cada um aí. Aberto a perguntas aí, se alguém tiver alguma dúvida aí, eu sei que tem um pessoal que já está trabalhando endoscopias, alunos aí, que possa acrescentar também, está aberto aí a comentários e perguntas. Muito bom, Rodney. Na verdade, a aula foi demorada porque eu te dei, na verdade, uma aula com 3 tópicos, né? Então foi demorado Verdade. por esse motivo. Eu fui um pouco ingrato contigo aí, mas foi muito legal, assuntos do dia a dia, aí, especialmente quem faz urgência e assunto que todo endoscopista tem que saber, e como os nossos exames na Fugaz são eletivos, a gente acaba não tendo essa vivência aí prática. Então, foi muito bom, assim, te parabenizo aí pelas 3 apresentações muito produtivas, muito boas, né? E essa questão, assim, de abordagem, né, de corpo estranho, tu seguiu bem os guidelines da Sociedade Europeia de Endoscopia. Até recomendo que o pessoal leia, é uma publicação de 2016, se não me engano. Então, é bem o que o Rodney apresentou, né, o que os guidelines estão orientando. Né? Isso teve uma mesa redonda, uma apresentação naquele curso da SOBED, na última SBAD, que foi bem produtivo quanto a isso, essa parte principalmente tinha um endoscopista pediátrico que falou muito essa parte do corpo estranho, foi bem interessante, assim, isso é uma coisa que é bem comum, assim, a gente vai trabalhar bastante isso aí, para quem faz urgência, né, às vezes o cara é o único endoscopista da cidade, o endoscopista nunca pode viajar na Semana Santa, né? Porque sim, a por causa do Semana peixe, Santa, né? tu faz um Verdade. dinheirinho, porque tu tira espinha de peixe a rodo, assim, do pessoal, né? Então, eu morava na cidade lá em Cachoeira, que era à beira de rio, então o pessoal adorava comer um ensopado de pintado.
Então, sexta-feira santa era o dia da espinha de peixe. Pessoal, perguntas aí para o Rodney, comentários, ou no chat, ou verbalmente, podem habilitar o microfone e perguntar algum comentário. Estamos abertos aí, pessoal. Maurício, tu tá quieto aí, Maurício? Tu não deu tua opinião aí, não participou ainda. Como é que tá aí em Chapecó aí? Chapecó é terra de rio também, deve ter bastante corpo estranho aí. Opa, e aí, Roger? E aí, Maurício, beleza? Como é que tá, mestre? Tudo tranquilo? Beleza. Bah, muito legal a tua apresentação aí, cara. Eu não faço tanta emergência assim aqui, mas de vez em quando a gente pega uns casos e que eu faço mais só na Unimed, ali no regional, que tem mais volume, assim, pega toda a região, não tem tanto. Mas sempre sexta-feira, em feriado, assim, sempre tem que ser um ou outro espinho de peixe. E na hemorragia digestiva também, cara, os coágulos ali, eu sempre também tenho medo de mexer neles, né? Eu faço bem como vocês falaram ali, de injetar ao redor, né? Antes de remover eles. Mas muito legal a aula aí, Roger. Bom ver você. Beleza, tia. Prazer te ter aí na audiência aí. Obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não, eu vou agradecendo aí a presença de todos e a paciência. E até a segunda que vem aí com a próxima aula. Perfeito, Rodney. Só queria finalizar aí para te agradecer de novo aí pela brilhante aula. Agradecer, assim, a todos os alunos atuais e aos ex-alunos aí que prestigiaram a primeira aula deles, né, pessoal? E vamos dar continuidade a esse programa, então, de aulas. Eu mandei para todos ali as aulas de setembro. E aproveito e digo, assim, para todos que na segunda que vem, dia 21, a aula é uma aula especial que é com o Dr. Décio Chinzon, que é o presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia, sobre o tratamento do refluxo, tá? E aí essa aula vai ser um pouquinho diferente. Depois, na semana agora, eu e o Conrado, a gente vai mandar, mas a gente vai ter que acessar uma plataforma diferente, ao WebEx, né? Então, não adianta a gente acessar a aula da próxima segunda por aqui, porque o Dr. Décio Chinzon já tem uma outra plataforma que ele utiliza. Então, essa aula vai só solicitar que a gente faça um registro primeiro e acessar, então, o WebEx para poder assistir. Então, todos nós, professores, alunos atuais e os ex-alunos vão ter que fazer esse registro antes, mas eu mando na semana as orientações aí, tá? Roberto, só vou responder o Rafael antes da gente encerrar aqui. Ah, sim, sim. Uhum. Rafael, objetos pontiagudos impactados no esôfago. Convém radiologia prévia, assim, ó, sempre faz raio-x, né, Rafael? Até 30%, assim, tu vai conseguir enxergar um osso, um espinho de peixe, principalmente o osso de galinha é mais fácil. Se o radiologista for bom, ele consegue ver. Mas, assim, tu sempre faz, né? Até para ver, assim, que localização tá, se ele já tem uma penetração. Às vezes, assim, corpos estranhos que já estão há mais de 24 horas, eles já podem ter uma penetração na parede esofágica. Então, é uma coisa, assim, que a gente já tem que saber, né? Daqui a pouco já tem uma pneumatose na parede esofágica, se já tem alguma mediastinite, já tem que ter uma abordagem diferente, já tem que internar o paciente, entrar com antibiótico terapia, né? Então, assim, eu acho válido sempre a radiologia, né? Se tiver uma tomografia melhor, mas se não, um raio-x de tórax mesmo, AP e perfil, a gente consegue ter uma ideia, né? E outro raio-x da região cervical também é interessante fazer para ver se não está na valécula, se não está no seio piriforme, é bem útil, assim. Ele coloca dos grandes vasos ali, Rafael. Vou te contar um caso, acho que o Mauro não está na aula de hoje aí. Quando nós éramos residentes, eu e o Mauro, a gente teve um paciente que tinha um osso de galinha penetrado em esôfago médio, tá? Isso lá na residência em 99, 2000. E o nosso professor até que fez o exame, era um paciente que eu não me lembro, mas ele já tinha
assim, com o corpo estranho já há alguns dias, e acabou tendo uma situação bem dramática, assim, foi retirado o objeto pontiagudo, que era o osso de galinha, e o osso estava realmente já em contato com a aorta. O paciente começou a exsanguinar durante a remoção, né? Então, ali, realmente, a gente acabou perdendo esse paciente, e o Rafael colocou ali, pensei mais em relação aos grandes vasos, é que realmente, como o Rodney falou, já estava um caso mais tardio, e na hora de fazer a remoção, acho que nós não tínhamos feito um exame de raio-x antes, e ali a conduta realmente seria não ter abordado, né? Então, realmente, assim como o Rodney falou, objeto pontiagudo no esôfago, tem que avaliar bem, mas, claro, aquele caso que o Rodney botou era um caso que está mais tranquilo, se via, né, Rodney, que não estava penetrado ali tudo, então... E ele era mais perpendicular também, né? E mais recente, o paciente tinha feito a ingestão há poucas horas, né? Mas acho que até o Roger também comentou ali, espinha de peixe com pseudo de carótida, nariz de carótida. Então, tem que cuidar, assim, realmente com a proximidade de grandes vasos, e em especial com a aorta, né? Bem importante isso. Mais alguém, pessoal? Feito. Quase 2 horas aí, Roger. Muito acho bom. que tá bom, tá? Não foi. Eram bastante assuntos, espero ter abordado a contento aí, mas foi muito gratificante a experiência aí. Com certeza. Então tá, pessoal. Tá, pessoal. Olha, muito obrigado aí a todos aí.